Boa tarde, pessoal. Bem-vindos a mais um Rascunhos Econômicos. Eu sou o Léo. Pessoal, hoje nós vamos falar da reunião do Copom de ontem, dia 5 de novembro de 2025, tá? Que manteve a taxa base de juros, que nós chamamos de Selic, a 15% ao ano no Brasil, tá? Pessoal, o que eu vou tratar hoje? Eu vou falar o seguinte: Roberto Campos e Galípoli são diferentes, porque se aqui nesse canal nós tratamos a economia como ciência, mas é importante, às vezes, falar de coisas fatuais, né? De fatos do dia a dia. E o Copom, a política monetária, a taxa Selic, ela impacta a economia brasileira em várias formas que não deveriam. Tá? Quem está há muito tempo nesse canal já sabe que a Selic ela é o braço da política monetária e que, teoricamente, deveria importar apenas a política monetária. Teoricamente, é assim. A política monetária e a política fiscal são independentes, a não ser que haja uma anormalidade, que haja algum problema sério onde? Na política fiscal. Política monetária é a gestão e manutenção do nível de preços e da oferta monetária. Tá? Muito bem. A política fiscal é a diferença ou a forma em que o Estado maneja a arrecadação e o seu gasto. Tá? Muito bem. Eu vou ter que falar isso de novo, inclusive eu sei que é chato que toda vez eu tenho que vir aqui e falar as mesmas coisas, porque o YouTube para divulgação científica é assim, chega gente nova a todo momento. Então, me sigam nas redes sociais, tá aí os links na descrição, deixem o like aí, inscrevam-se, ativem o sininho, comentem desde o início e esse domingo agora, dia 9 de novembro, nós vamos lançar aqui no canal uma live especial em que eu vou explicar um projeto que nós temos, eu, Renato e eu, de um curso, né, em que nós vamos organizar o básico de economia para quem quer tratar de finanças. Tá? Não é um curso de finanças, não vai ser um curso de como você gerir o seu rico dinheirinho, mas é um curso de que, já que você gere o seu rico dinheirinho, o que você tem que saber de economia, tá bom? Bem, vamos lá. Nos siga nas redes sociais, que lá que no Telegram e no Instagram que nós vamos disponibilizar o link para essa live especial, tá bom? Bem, vamos lá. A política fiscal, como eu já disse 1 milhão de vezes, é como o governo, é o orçamento público, né, mais a arrecadação e o gasto. O Brasil ele tem déficits crônicos, quase desde sempre, em que o Brasil gasta, o Estado brasileiro gasta mais do que arrecada. Isso é déficit. Né? Déficit fiscal é quando a arrecadação é menor que o gasto público. Tá? E aí, isso é política fiscal. A política monetária é o simples gerir do poder de compra do dinheiro, da oferta de dinheiro, e também se você pode usar a política monetária para choques da economia real. Tá? Muito bem. Vocês sabem que a Selic no Brasil é a taxa de juros base da economia. Só que ela é a taxa de juros base da economia. Ela é a taxa de referência da venda de título público. Título público é que, se o governo gasta mais do que arrecada, de onde vem o resto do dinheiro? Léo, ele imprime. Não, não é assim. Não seja burro. Eu já expliquei 1 milhão de vezes. O governo brasileiro, assim como todas as outras economias relevantes do mundo, não fazem senhoriagem. Senhoriagem é mandar o Banco Central mandar dinheiro para o governo completar o que tem a gastar. Não. Aqui no continente americano, eu acho que é só Venezuela e Argentina que fazem isso. A Argentina já está parando, tá bom? O que o governo tem que fazer? O governo tem que emitir títulos via Tesouro Nacional. E o Tesouro Nacional não é obrigado a utilizar Selic. Só que no Brasil se utiliza Selic. Basicamente, quase metade, quase 50% de todos os títulos públicos são emitidos indexados a Selic. O que significa isso? Se você pegar 100 reais, se você der 100 reais para o governo vai te pagar em T, né? Ele vai pagar Selic elevado a T. Tá? Ou seja, o tempo que você deixar parado é Selic, basicamente. Metade dos títulos são assim. Por quê? Porque como não há confiança na capacidade de pagamento do Tesouro Nacional para juros pré-fixados, ou seja, deixe seu dinheiro comigo que eu vou pagar 12% ao ano, tá, mas 12% ao ano hoje é coisa de 6% real. Quanto que seria daqui 2, 3 anos? Se a inflação for para 15%, eu vou perder dinheiro, esse tipo de coisa. Todas as economias relevantes fazem por pré-fixado. Só falam, ó, deixa o dinheiro comigo que eu te pago 5%, pago 6%. É residual, é muito pouco, é quase irrelevante a quantidade de títulos americanos e europeus em que eles dão um índice, que eles vão pagar um índice de coisa. Ou mesmo o título americano, fala, o juros americano muda também de tempos em tempos. Não é 40 dias como o brasileiro, se eu não me engano, mas o brasileiro é de 40 dias que a Selic é determinada. Nos Estados Unidos eu não lembro bem.
Mas é mais ou menos isso. Mas, enfim, eles não falam, olha, eu estou pegando um título de dívida que vai pagar todos os juros novos. Não. Quando o governo americano determina uma taxa base de juros, o Tesouro americano emite o juro, emite os títulos na base de juros de hoje. Por isso que o pessoal fala curva longa, esse tipo de coisa, porque o mercado que faz juros futuro. No Brasil, o juros futuro não é tão importante, por quê? Porque você já tem a taxa base que é a Selic. É muito difícil você jogar contra a Selic. Principalmente agora em que Roberto Campos começou e agora Galípoli, o Banco Central é independente. Léo, mas o Galípoli foi indicado pelo PT. O PT tem uma estrutura de pensamento em que a política monetária tem que ser submetida à política fiscal. Isso não é bem verdade, porque o PT só fez isso em poucos momentos enquanto ele estava na presidência, né? E hoje ainda ele está independente, por mais que o governo, que o executivo, que o Lula e que o Haddad às vezes chiavam mais na época do Roberto Campos, como presidente do Banco Central. Mas agora com o Galípoli, que foi indicado pelo Lula, não há tanta chiadeira com a taxa de juros, a maior taxa de juros do mundo. Não, Léo, a Rússia é tanto, a Turquia é tanto. O Brasil é a maior taxa real, gente. Vocês acreditam mesmo que a taxa de inflação na Rússia é o que é? A Rússia está fazendo senhoriagem. A Turquia faz senhoriagem. Né? Dos modelos de macroeconomia atual, né, uma macroeconomia responsável, como o Brasil de fato tem, isso a gente tem que falar, o Brasil não cria moeda de forma exógena, ou seja, não há senhoriagem. Os bancos criam através da reserva fracionária, através da demanda por empréstimos. E o Brasil é o país do mundo em que deixa a taxa de juros mais alta. Por quê? Por uma série de coisas, saiu. Demora um pouco para sair a ata, né? Mas saiu uma nota à imprensa do Banco Central, que eu vou dar uma lida daqui a pouco para vocês, alguns pontos. Mas veja, não haverá diferença, não houve diferença, não há diferença entre a gestão de Roberto Campos, indicado por Bolsonaro, e de Galípoli, indicado pelo Lula. E veja, Roberto Campos é um liberal. Ele é escola neoclássica ortodoxa. Roberto Campos Neto, né? Galípoli escreveu um livro que eu vou deixar aí na descrição, falando sobre gestão do Banco Central. Galípoli é um cara, é um doutor, com conexões profundas com a escola MMT, que quer submeter a política fiscal, a política monetária à política fiscal, em que o dinheiro seria a criação do Estado, de toda maneira, e que o meio circulante seria apenas a liquidez dada pelo Estado, retirada via impostos, e que a taxa de juros seria apenas um acessório. Mas quando Galípoli entra no Banco Central, ele muda? Não. Por quê? Porque todo mundo sabe hoje que MV igual a PY, que é a política que MV igual a PY, ele é uma identidade contábil, tá? A quantidade de dinheiro vezes quantas vezes esse dinheiro troca de mãos é igual ao nível de preços vezes a quantidade de bens reais na economia, né? A riqueza da economia. Muito bem. Só que é uma identidade contábil, porque Fischer fez isso aqui, depois ele teve uma mudança com os monetaristas, e agora depois de 2008 a gente entende que esse V não é mais constante, esse V indica liquidez, confiança dos agentes, exposição ao risco, para que isso continue fazendo sentido, tá? Hoje, a econômica que se coloca para a gestão de Banco Central é uma fórmula, né, que é a regra de Taylor, tá? IT igual a R estrela mais PT mais alfa, que multiplica a diferença de PT menos P estrela, mais beta, que multiplica a diferença de YT menos Y estrela. Ou seja, juros nominal é igual a taxa neutra mais a inflação observada, mais alfa, que é um parâmetro de reação, mais alfa que multiplica a diferença do hiato a diferença, perdão, da inflação observada da inflação real, da taxa neutra da inflação observada com a inflação real, perdão, mais o parâmetro de reação que multiplica a diferença do hiato do produto. Tá? Léo, você não sabe isso de cabeça? Claro que não, bicho. Eu sei que, no que eu bato, eu sei, tá? Eu sei o que é inflação observada, eu sei que é taxa neutra, eu sei que é juros nominal, eu sei o que é parâmetro de reação do Banco Central. Agora, saber a distribuição, não. Por isso que existem formas, certo? Léo, o que é a regra de Taylor? A regra de Taylor foi estabelecida por Taylor, tá? Quando ele era do Fed, ou agora eu esqueci o cargo que ele tinha no governo americano, que era a forma como os bancos centrais deveriam gerir a taxa de juros, a fim de observar duas coisas. O hiato do produto, ou seja, o que é hiato do produto? Quando há uma quantidade, quando a atividade econômica aquece, as empresas tendem a aumentar o preço e que, se a demanda se mantém,
depois elas vão buscar aumentar a produção. Então há um hiato do produto, a maior preço, maior demanda para depois haver maior oferta. E isso eleva o nível de preços, eleva o emprego, mas aumenta a inflação. Isso é hiato do produto, isso é uma ideia keynesiana. Isso é hiato inflacionário. O que se entende é o seguinte: as empresas precisam de crédito, as empresas precisam de dinheiro para aumentar a produção, elas vão pegar dinheiro com taxa de juros e vão criar moeda. Por que criar moeda? Porque depois elas vão pagar. Elas vão pagar os empréstimos tomados, então esse dinheiro, esse aumento da base, realmente vem via economia no tempo. Pegou um empréstimo de 12 meses, de R$ 1.200 para comprar uma máquina, vai pagar R$ 140 durante 12 meses, vai pagar R$ 140 durante 12 meses, vai dar muito mais que 1.200, mais um pouco é juros, e o resto ele refez, ele pagou, ele criou aquele dinheiro com a economia real. Então há um lapso de tempo entre a criação da moeda e a existência do valor na economia. Não tem problema, porque monetariamente é neutro depois de um determinado prazo. Muito bem. Então, se a criação do dinheiro é apenas endógena, e o é no Brasil e nos Estados Unidos e na Europa, você precisa, então, de uma regra para que permita, uma regra não, você precisa observar algo que permita a criação para que a economia não fique asfixiada, não fique sem oxigênio, que é o meio circulante, ou seja, empréstimos, esse tipo de coisa, mas também não permita a criação de muito dinheiro endógeno, ao ponto que você cria uma bolha e esse dinheiro não se pague pela economia. Em um ponto em que, mesmo que a criação do dinheiro seja endógena, você não está criando valor no final. Então, você tem a regra de Taylor, que é para você observar o hiato inflacionário, né, que é o hiato do produto, e a inflação observada e a inflação desejada. Né? Muito bem. Então você tem uma taxa neutra, em que a economia cresceria, em que o dinheiro realmente vale, que é a ideia austríaca, de uma determinada maneira, que os juros é o valor do dinheiro no tempo. Só que isso tem um problema epistemológico na própria escola austríaca, que é o seguinte: se o dinheiro tem um valor no tempo, e não há dinheiro suficiente, a própria deficiência dos agentes de entenderem a precificação do dinheiro pode levar a aumento ou diminuição do valor relativo do dinheiro para o resto da economia. Que não é só o Estado que faz isso, mas é a própria assimetria de informação entre os agentes. Tá? E a falha de mercado também, da incapacidade dos agentes da tentativa dos agentes de fazerem estoque até de juros, tá? Forçar o preço de juros, tal. Mas a regra Taylor não vem para isso, mas só. Então hoje, qual é o instrumento de política monetária? Hoje o instrumento de política monetária é juros. Juros base. Então, o Banco Central, quando aumenta a Selic, ele está utilizando Taylor. E realmente está. Realmente utiliza Taylor. O Banco Central brasileiro utiliza Taylor. Por quê? Porque no Brasil toda a criação da moeda é endógena, é dentro do sistema, é através de demanda de crédito. Então, o Banco Central utiliza juros. Só que o Brasil tem um problema que tanto o Roberto Campos quanto o Galípoli tem que enfrentar. Boa parte da criação de juros, de crédito e demanda de dinheiro no Brasil não utiliza a taxa Selic. Léo, como assim? Os juros subsidiados é mais de 1/3 da demanda de dinheiro no Brasil. Plano Safra, empréstimo para moradia, empréstimo subsidiado do BNDES para grandes empresas, ou de outras linhas de crédito que no final são via BNDES. Só que o BNDES ele tem uma coisa boa. O BNDES é quase 100% banking, né? Ele opera análogo a isso. O BNDES não tem reserva fracionária, então ele não tem pressão monetária. Tá? Mas é uma pressão real na economia de coisa análoga ao crédito de reserva fracionária. Tá? Léo, esse vídeo está muito difícil. Eu estou percebendo, mas fazer o quê? Né? Quando a gente tenta mastigar, o pessoal fica tirando sarro. Então, vamos falar como economista e vamos embora. Tá? Se você tem dificuldade de aprender isso aqui e você tem mais, sem fazer jabá, mas já fazendo, dia 9 aí nós vamos mostrar como explicar tudo isso aqui para você entender o que está acontecendo e você tomar as melhores decisões. Então, como o Banco Central brasileiro, ele observa, a missão do Banco Central brasileiro é a estabilidade da moeda, ele tem que fazer estabilidade via juros e ele tem que saber que existe uma grande quantidade de dinheiro dado via empréstimo no Brasil, por reserva fracionária ou não, que está abaixo da sua taxa base. Por exemplo, o Safra não, perdão. O Plano Safra. O Plano Safra é meio trilhão de reais, perdão, para a safra, né, que está abaixo da taxa Selic. Está abaixo da taxa de equilíbrio da economia. E isso faz com que o Banco Central, para segurar o resto do hiato do produto, esse tipo de coisa, o Banco Central precisa deixar a taxa
de juros acima da regra de Taylor. A regra de Taylor no Brasil diria que a taxa de juros precisa estar mais ou menos 12%. Léo, por que está 15%? Aí já não é mais monetária. Ela está 15%, seja pelo problema fiscal, seja por expectativas exteriores. Aí não é só regra de Taylor que você entra na macroeconomia do século XXI, que é expectativas racionais. Veja, tanto Galípoli, tanto Roberto Campos quanto Galípoli, qual é a missão do Banco Central? É a manutenção do valor do dinheiro, ou a estabilidade de preço, ou a manutenção do nível de preços. O nível de preços ele é afetado. O nível de preços é afetado por isso aqui, por identidade contábil. Tá? Ele é afetado também por Taylor. E ele, no Brasil também, ele é afetado pela taxa de câmbio, dólar. Tá? Ele é afetado por essas três coisas, basicamente. Taylor, nós já sabemos que tem um problema do nível de preços no Brasil para você fazer a manutenção da taxa de juros via Taylor, porque boa parte dos juros no Brasil, cerca de 1/3 dos empréstimos, eles vêm fora de Taylor. Eles são subsidiados. Subsidiados via onde? Via Tesouro. A taxa de câmbio no Brasil, ela é artificial, ela está desvalorizada, o real está desvalorizado. O dólar vale mais do que deveria. O dólar está valorizado. O dólar. Por quê? Porque é uma escolha da economia real ao longo do tempo e outras gestões do Banco Central, porque o seu Galípoli jura por Deus e por tudo que é mais sagrado que o Banco Central não manipula câmbio. Então eu não sei porque tem swap cambial. Seu Galípoli deixa livre, deixa o câmbio ir para onde tem que ir. Não, mas não se manipula câmbio. Mas tudo bem, por quê? Porque por paridade de poder de compra, o câmbio no Brasil deveria estar 2,4%. Já me perguntaram quando eu falei isso, de onde eu tiro isso? O FMI, o Banco Mundial, quando vão fazer comparação da economia brasileira com outras, paridade de poder de compra está entre 2,4 e 2,6. Tá? Então, R$ 2,4, R$ 2,6 deveriam comprar $1. Por paridade de poder de compra, que é via cesta de produtos. Tá? Então, o câmbio no Brasil, o dólar está valorizado, o real vale menos que deveria. Você tem política fiscal para fazer incentivo, ou seja, medida anticíclica, no agronegócio faz 20 anos. E isso, no agronegócio, na indústria e outros juros subsidiados também na habitação, aí isso já vai fazer 60 anos. Por que tudo isso? Para manter a economia real, para manipular isso aqui. Y, economia real. A velocidade, se a gente utilizar Fischer, né, se a gente utilizar a igualdade contábil de MV igual a PY, teoria quantitativa da moeda, então se é PY, eu passei Y para cá, então o nível de preços é igual à quantidade de dinheiro vezes quanto ele circula dividido pela economia. Muito bem. Se a gente usa isso aqui, o V ele tem que ser lido na leitura que nós damos depois de 2008, que ele absorve expectativas. Por quê? Porque a gente tem que entender que ele absorve expectativas. Porque é o seguinte, se os juros é o preço do dinheiro, e o preço do dinheiro, ou seja, para aumentar a produção via hiato inflacionário, para impedir o hiato inflacionário e continuar a produção, quem vai tomar empréstimo é o empresário ou a pessoa física. Tá? Então é o agente econômico. O agente vai olhar e vai falar, nossa, a taxa de juros está 10% ao mês. Tá alta, tá muito alta. Tá, mas você está na Argentina há alguns anos e a inflação é 20% ao mês. Então tá barato. O que importa é os juros real. Juros real é juros nominal menos taxa de inflação. Léo, que inflação? A sua inflação. A tua inflação. Porque uma pessoa só toma juros, só toma empréstimo, a não ser que ela esteja desesperada também de doença grave ou pagar uma dívida em que ela tem um risco à sua integridade física, então ela precisa pagar de qualquer maneira, esse tipo de coisa. Ela só toma o seguinte: se eu conseguir aumentar a minha renda num prazo maior do que eu vou ter que pagar esse empréstimo, por exemplo, ao empresário. Se eu conseguir pegar um juros de 10% ao ano e isso vai conseguir aumentar meu faturamento em 20% ao ano, o juros está barato. Se eu pego um juros a 2% ao ano, mas com esse dinheiro eu só vou conseguir aumentar o meu faturamento em 3%, tá apertado a margem. Entende? Então,
o agente, ele tem que entender, o agente econômico, ele tem que entender que aquela taxa de juros tem a capacidade repressiva que Taylor e a política monetária do Banco Central entende que ele quer reprimir ou estimular. Por quê? Porque senão nós entramos em duas armadilhas. A armadilha da liquidez e a armadilha fiscal. O que é a armadilha da liquidez? Não importa quanto dinheiro coloca na economia, isso não aumenta a velocidade, isso deprime a velocidade de circulação da moeda. Eu tô liberando, tô colocando mais dinheiro na economia via empréstimo, o empréstimo tá barato, os bancos estão emitindo, eu faço até moeda exógena, eu coloco dinheiro na economia, os agentes não estão pegando, os agentes estão entesourando, não há mais dinheiro circulando. A velocidade de circulação da moeda está caindo. Isso aconteceu no Japão, logo após a crise de 2008, aconteceu na Europa na crise do euro. Você tinha juros negativos, porque os bancos centrais estavam colocando multa por você não utilizar o dinheiro. Taxa de juros de 1,5% negativo. O Banco Central estava dando dinheiro, praticamente. Você deixar dinheiro parado no Banco Central, você deixa 100, daqui a um tempo você resgatava, era 98,5. Aconteceu, porque não existe juros negativos, mas era uma multa para você deixar o dinheiro parado. Eles queriam atividade econômica na economia real, mas nem isso conseguiu fazer a velocidade de circulação da moeda aumentar. Isso acontece. É assim que se gere economia monetária. Só que no Brasil tem um problema. A Selic no Brasil tem que ficar de olho em título da dívida pública, porque, como no Brasil nós não temos confiança no setor público o suficiente e nós não temos confiança na economia brasileira de que a inflação refletirá, que a inflação será controlada durante tempo suficiente, os agentes econômicos brasileiros, por expectativa racional, exigem que o Tesouro faça um negócio chamado título pós-fixado. Significa isso. Eu sei qual é o indexador, qual é a referência, mas eu não sei quanto vai dar. Existem a maior parte os dois pós-fixados brasileiros, que concentram quase todo o mercado, é Selic, que muda de 40 em 40 dias, mas há um comprometimento do Banco Central de manter juros real por culpa de Taylor, porque você e tem muita gente que opera com Selic que nem sabe disso, mas por conta da regra de Taylor, você tem um comprometimento que pelo menos a taxa real vai pagar. Ah, mas o Roberto Campos, na época da emergência sanitária, fez juros de 2%. Mas ele não estava mais olhando o Taylor, gente. Aí era medida anticíclica mesmo. Aí era coisa que, veja, até Hayek concordaria. Você tem que dar liquidez. Porque você tinha um problema na economia real. Y estava indo de Vasco. Y estava morrendo. Porque não havia atividade econômica. Você tinha que dar liquidez para a economia, para pelo menos pagar o boleto. Para pelo menos a economia girar. Para que o problema sanitário não virasse uma recessão do tipo de guerra na economia brasileira. E veja, isso impactou as expectativas nacionais dos agentes econômicos que tomam dinheiro emprestado, que dão dinheiro emprestado ao governo, né, via título da dívida pública, compra título da dívida pública. Por quê? Depois disso, a Selic foi para apenas um pouco menos de 50% dos pós-fixados totais. Depois disso, IPCA+, tomou lugar. E hoje há título de IPCA mais 8. Gente, IPCA mais 8 é um absurdo. Você tá IPCA mais 8 é brincadeira. Você está. Um dos benefícios da moeda fiduciária, né, da moeda fiat, segundo Milton Friedman, é que o governo consegue desvalorizar a sua dívida. Mas como é que você faz isso com o IPCA mais 8? Ah, mas é bom porque aí eu dou dinheiro pro governo, eu não vou ser colocado de trouxa. Tá bom. Eu não consigo mexer nisso aqui, né? Mas isso aqui. Não, você está falando que tem manutenção do IPCA? Não. Só que eu vou falar uma coisa. Se você tem um momento de crise fiscal aguda, os institutos, qualquer um do mundo, não consegue aferir muito bem a inflação via cesta de preços. E isso não é por má vontade, não é por desvio de caráter, não. É por incapacidade do método. Tá? Então, se o Tesouro Nacional precisa fazer título pós-fixado, Selic mais IPCA, a Selic ela tem uma figura que é importante não só da política monetária, mas também das expectativas do mercado fiscal, né, do mercado de títulos públicos, ou seja, para a política fiscal. Então a Selic tem uma importância muito grande de estabilidade monetária e estabilidade fiscal. Porque cada vez que a Selic aumenta, o estoque da dívida vai aumentar pela rolagem. E cada vez que a Selic aumenta,
o governo tem que aumentar os subsídios, ou seja, colocar dinheiro ainda num gap maior para os setores de interesse. Então aí eu te pergunto, quando o Galípoli, como acadêmico ou como banqueiro, não sei onde que ele estava antes de entrar no Banco Central, ele estava no Ministério da Fazenda, mas antes de entrar na administração Lula, Galípoli, que era fã do MMT. No Brasil, o que você faz? Se você chega e fala, ó, primeiro de tudo, nós vamos tirar os títulos de dívida pública, eles não serão mais pós-fixados, eles serão agora pré-fixados. Eu vou falar que é 15% e acabou. A Selic está em 15%, beleza. Então, o Tesouro Nacional vai emitir análogo à Selic, mas não indexado. É 15%, é 15%. Daqui 40 dias cai para 12%, é 12%. Os que foram emitidos em 15% vão continuar pagando 15%. Só que, se eu tiver que mudar a Selic para 18%, esses títulos, problema deles. Os novos títulos serão 18%, por exemplo. Se você faz isso, bicho, você acaba com a expectativa racional, você vai ter um mecanismo do seguinte, você vai falar que você não vai fazer mais isso, as pessoas, o Tesouro Nacional vai ter que emitir de título em leilão, em pré-fixado, 15 não vai sair, 16 não vai sair, 17 não vai sair, o Tesouro Nacional vai começar a vender título a 20% ao ano, para conseguir se financiar. Por quê? Porque o mercado brasileiro e os agentes econômicos brasileiros, incluso grande parte dos compradores individuais, CPF do leilão Tesouro Selic, eles têm a expectativa disso aqui, porque boa parte do pessoal do mercado financeiro não sabe o que eu estou explicando. E por quê? Porque só vê modelinho. Grande parte, boa parte das pessoas que eu já conversei do mercado financeiro, eles estão se lixando para a política monetária. Eles se importam com a política fiscal. Por quê? Porque o maior produto financeiro do Brasil é a Selic. Veja como é complicado. E aí a Selic tem que olhar a inflação também. Só que a inflação é um dos menores problemas do Banco Central. O Banco Central tem que dar a estabilidade monetária, que não é função do Banco Central. A estabilidade monetária é dada por outras instituições também. Então, Roberto Campos e Galípoli são iguais? Não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Você vai abaixar a taxa de juros, mas você tem uma expectativa de que a economia não está tão mal em números, só que há uma sensação de desconforto nos agentes, nas pessoas, no próprio governo, que não está contente com o desempenho da economia, por mais que os números não sejam tão ruins. São medianos, é número brasileiro, 1%, 2%, a inflação caiu um pouquinho, é número brasileiro. Nada bom. Na média, não está tão ruim. Então isso gera, e fora que a Faria Lima, esse tipo de coisa, são eles que sustentam o déficit fiscal brasileiro, porque o Brasil não toma dívida externa. Então todo o dinheiro já está dentro do Brasil. Todo o dinheiro já está dentro do Brasil. Então, para o governo se financiar, ele toma dinheiro dos agentes que poderiam ir para o hiato do produto. Para as empresas conseguirem comprar máquinas, equipamentos, investir em mão de obra, investir nisso para poder aumentar a produção. Só que com juros a 15% não dá. Mas se você libera um pouco os juros, a empresa não tem capacidade de aumentar a produção. Você está sempre no hiato do produto. Isso é um problema monetário? Isso é um problema do aumento da base monetária? Isso é um problema da criação endógena de dinheiro? Não. Isso é um problema do ajuste macroeconômico brasileiro. Que a estabilidade de preços brasileira vem em cima de estar totalmente aberto a expectativas. Não tem o que Roberto Campos pudesse fazer, não tem o que Galípoli pode fazer para mudar isso. Não tem o que fazer. O que você pode fazer é cruel, você põe uma taxa de juros alta, 15%, fica o tempo que precisar, baixa as expectativas, a hora que você começar a abrir, você fala, eu sei o que eu estou fazendo, e as expectativas te acompanham, porque fala, pô, o cara manteve taxa de juros a 15% durante 4, 5 reuniões. Isso é uma forma também de ganhar expectativas do mercado. Para que V responda ao formulador de política pública. E muita gente vai falar, Léo, não seria mais fácil nós controlarmos M, então, para que os juros fiquem a mercado? Se os juros ficar a mercado e nós estamos controlando só a quantidade de dinheiro emitida, nós temos que controlar quanto cada banco pode emitir de reserva fracionária. Nós vamos ter que começar a controlar a quantidade de dinheiro em depósito. Isso é muito mais traumático, isso é muito mais complicado, isso é muito mais difícil, isso é muito mais ineficiente. Que é você controlar a sua quantidade de dinheiro existente. Porque se nós fazemos isso, quando se tentou fazer isso, foi na década de 80, tanto nos Estados Unidos como no Brasil, nos Estados Unidos 1975 para frente, no Brasil sempre, quando você tentou controlar a base monetária, você causou hiperinflação no Brasil. E nos Estados Unidos você causou uma inflação considerável. Ao ponto que quando começou essa política de controlar a taxa de juros, que foi
o Volcker, se eu não me engano. Ele colocou 20%, mais ou menos, agora eu não lembro se foi 20 ou se foi 12, eu posso estar enganado, eu sei que tem 2, mas ele colocou uma taxa de juros inimaginável nos Estados Unidos, acho que foi 20%, se eu não estou enganado, não sei se tem 9 ou 80. Porque aí, para controlar as expectativas do mercado, aí que a gente começa a teoria da expectativa racional. Porque controlar a quantidade da base monetária não funciona. Por que não funciona? Porque o capitalismo é criação de dinheiro endógeno. A produção é você criar dinheiro, você pegar risco, você ter o capitalista que pega dinheiro emprestado, que produz, que diminui o hiato do produto e vai embora. Criar soluções, aumentar custo marginal, esse tipo de coisa. Diminuir o custo marginal para aumentar a economia de escala, esse tipo de coisa. Então, tem o que Galípolo fazer, diferente de Roberto Campos? Tem outro presidente do Banco Central que possa fazer, diferente de Roberto Campos? Não. Não tem o que fazer. Por quê? Porque política monetária é acessória. Dinheiro, política monetária não tem tanta força que o Estado pode fazer. Ele tem bastante força, mas não é tanto quanto vocês pensam. Por quê? Porque tem expectativas. Porque o valor do dinheiro é a sua oferta menos a sua demanda. É o ajuste, é o encaixe. Se você começa a pressionar e as pessoas começam a perder respeito pela política monetária, a demanda por dinheiro vai embora. Então não importa quanto dinheiro tem à disposição, você perde. Isso é um processo hiperinflacionário mesmo. É muito complicado, não tem o que fazer. Léo, quais são os consertos? O conserto é fiscal. Você tem que resolver a política fiscal, você tem que resolver o modelo econômico, você tem que acabar com essa quantidade de subsídios, para que você, fazendo esse comprometimento, esse ajuste ortodoxo na parte fiscal e da economia real, você possa amanhã ou depois ter uma taxa de juros de 2, 3% ao ano com países civilizados. E isso diminui o custo de carregamento da dívida pública e isso pode diminuir os impostos. Tá? Então, quem foi melhor, Galípoli ou Roberto Campos? É a mesma coisa. É a mesmíssima coisa. Roberto Campos e Galípoli são opostos macroeconomicamente, como pensadores, como produtores de teses científicas, né, de material científico. Mas, como presidentes do Banco Central, não tem o que fazer. Léo, taxa de juros a 15% é uma porcaria? Sim. E vai continuar, o Brasil vai continuar. Apesar de tudo, a economia brasileira funciona, mas é essa porcaria. Fiscal lá em cima, não tem o que fazer. E muita gente comemorando, meu rico dinheirinho, meu rico dinheirinho. Pô, bicho, se o cara tá pagando 15% ao ano, você acha mesmo que 15% ao ano não é correção monetária? Bem, pessoal, por hoje é só. Não se esqueçam de seguir nas redes sociais para ter acesso à live de domingo, tá certo? Curta, compartilhem e fique com Deus.